Até porque nós, mulheres, temos um órgão que é exclusivamente feito para Pra o prazer. prazer. Ele não tem função reprodutiva, ele não tem função urinária, ele é só para o prazer. O pênis é para o prazer, mas tem função reprodutiva e função urinária. O clitóris não. Então, quer prova mais clara de que nós temos direito a esse prazer? E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. Não vai ter como não contar para vocês que a luz acabou e nós ficamos aguardando aqui, eu acho que por mais de 3 horas, né, Carol? 3? Tudo isso? Eu acredito. Não, foi umas 2, eu acho. Mas contando com os 1h30, 30 minutos. mais os 30 que nós gravamos aqui antes foram perdidos. Sim, melhor, gente. Vocês nunca saberão o que estávamos falando. Depois discutimos e pensamos que era melhor melhor não falar. assim. E vamos lá? Vamos lá. A gente já se conhece, mas vocês ainda não conhecem. E virou Carol, mas é doutora Carolina Rolfs. Isso? Apresente-se. Gente, ela tem uma história muito legal, que quando nós estávamos fazendo a curadoria, né, analisando o perfil, e ficou assim, gente, eu queria muito, né, falar sobre sexologia, sexualidade, e aí acabou que quando nós a encontramos, e ainda ginecologista, só que aí tem questão de moda, o tempo que ela morou em Paris, é todo um contexto que ela vai explicar, e é um prazer. Agora, né, depois de termos conversado tanto, obrigada por ter aceitado. Obrigada, e, por Carol. favor, apresente-se. Obrigada, um prazer estar aqui com você, viu? É isso, Carolina Rolfs, eu sou mineira de Belo Horizonte, eu fiz medicina na UFMG e fiz minha residência aqui em Brasília já, em ginecologia e obstetrícia, no HRT, o Hospital Regional de Taguatinga. E quando eu escolhi ginecologia, né, no final da faculdade, assim, eu não tive dúvida que eu queria fazer ginecologia, porque eu gostava de trabalhar com mulheres. Eu tinha uma coisa de querer melhorar a qualidade de vida da mulher, sabe? Melhorar o bem-estar, eu gostava disso. Beleza, fui fazer ginecologia e obstetrícia, terminei, trabalhei 1 ano, e aí a gente mudou do Brasil, por causa do trabalho do meu marido, e a gente mudou para Paris. Nessa saída, eu estava já meio cansada, assim, eu não me sentia muito motivada no trabalho. Aquela rotina, né, do consultório, dos plantões de obstetrícia, eu sentia que faltava uma faísca que eu tive uma vez, quando eu escolhi ginecologia, e eu falei, cadê essa faísca? O que está acontecendo? Sabe? E então eu fiquei muito chateada, assim, no final. Foi muito difícil admitir que eu não estava feliz nesse processo que durou 10 anos, né, de formação. E quando eu cheguei em Paris, uma cidade cheia de possibilidades, eu não conhecia, eu cheguei lá sem conhecer, para morar. Eu falei, deixa eu aproveitar que eu estou aqui, essa oportunidade, vou estudar outras coisas. E comecei estudando história, fotografia, apaixonei, eu amo estudar história, né? Aí apaixonei pela arquitetura, pela história, pela arte, comecei a fazer passeio turístico com brasileiros. Foi aí que surgiu o meu perfil no Instagram, que é Flanando com Carol, que flanar é um verbo que significa justamente caminhar sem rumo definido, mas desfrutando o caminho, que era o que eu fazia com as pessoas que eu levava para passear lá. E eu deixei esse nome porque eu acho que depois, não sei, junta tudo que eu venho fazendo, né, flanando por várias áreas aí, hoje em dia flanando muito pelo universo feminino. Então vamos lá. Cheguei num curso de consultoria de imagem, lá em Paris.
apaixonei. Comecei a ver a faísca de novo. E aí eu falei, não, deixa eu estudar mais um pouco. Eu fui estudar estilismo numa escola francesa, lá durou 1 ano esse curso, e eu entendi que não era roupa, não queria trabalhar com a moda, com a roupa, eu queria trabalhar com as mulheres. Aí falei, tá, deixa eu experimentar então, atender consultoria de imagem. Comecei. Aí veio a pandemia, atendi bastante online, aí nas aberturas da pandemia, lá tinha muito isso, abria um período, fechava outro período. Eu atendia presencialmente. E a gente ficou 4 anos na França, a gente saiu de lá no final de 21. Final de 21, final de 21. Aí quando eu cheguei, depois da França, a gente morou no Paraguai. Foram 4 anos na França e 3 no Paraguai. Cheguei em janeiro desse ano. Os relatos que eu tinha, aí comecei a atender as paraguaias. Os relatos que eu tinha das clientes de consultoria tinham muito a ver com a mudança da autoestima, né? O tanto que ter feito o processo melhorou a autoestima, e elas falavam, nossa, Carol, esse negócio está me deixando tão bem, sabe? Eu acordo muito mais motivada, meu dia inteiro eu fico mais motivada, e sim, melhorou até minha relação com meu marido. Falei, nossa, que maravilha! E sexualmente falando, é mesmo? Aí começaram a vir os relatos, mas vários, Carol. E eu fiquei assim, uai, gente, eu amo o assunto de sexualidade, sempre amei. E no consultório de ginecologia, eu tentava chegar nesse assunto, né? Mas é tanta coisa, né? Tem que colher a prevenção, tem que pedir exame, tem que analisar o exame, tem que explicar, é muita coisa, a saúde feminina é complexa demais. E aí na hora que eu chegava, perguntava da vida sexual, era tipo assim, tem pouco tempo, tem que ir embora, tem que trabalhar, não, tá tudo bem, às vezes meio ruim, né? Quem que tem libido hoje em dia? Não é tão difícil, doutor. Não dá mais, entendeu? Não, tá ótimo, beleza. No retorno a gente fala sobre isso. Nunca dava, eu não conseguia aprofundar nesse assunto. E é quando eu fui ver que as clientes de consultoria que melhoravam a autoestima estavam melhorando a sexualidade, melhorando a vida sexual com a parceria, falei, uai, tem que estudar esse negócio. Aí eu cacei uma pós-graduação brasileira online. Eu achei essa pós pela Ana Canosa, que é uma psicóloga, sexóloga, ela é coordenadora dessa pós, e essa é uma pós-graduação para médicos. Então, a gente acaba aprendendo muita coisa da psiquiatria, um pouco da urologia também, que envolve muito a sexualidade, e aprende também o viés medicamentoso, né, de tratamento. Então, eu fiz essa pós, e aí eu falei, é isso, achei. Entendeu? Aí fui juntando tudo, né? Aí achei que eu não ia voltar para a ginecologia, mas cheguei aqui no Brasil tem 8, 9 meses. Falei, uai, deixa eu voltar, ver o que é, como é que vai ser. Às vezes eu vou gostar, eu sou outra Carolina hoje, né? Depois de 7 anos fora. Aí voltei e gostei. Então, voltei para a ginecologia. Continuo, agora estou fazendo ginecologia de novo. E estou fazendo sexologia e não parei a consultoria de imagem porque eu adoro. Então, essa flanagem aí pelo universo feminino. Então, você agora está atendendo no consultório, ginecologia, mas está vendo muita procura para sexologia. Para sexologia, Eu atendo online também. E a sexologia vai muito para online. Eu acho que, em geral, as mulheres preferem por estar no ambiente delas, é um pouco mais confortável para falar. Tem uma tela, né? Pelo menos eu vou ter que falar com você sobre isso, mas tem uma tela. Exatamente, essa sensação de estar um pouco reservada, mas nem tanto. Carol, por que o sexo, a sexualidade, a sexologia, quero até que você explique essa questão da sexualidade e sexologia, por que ainda há um tabu? A gente está em 2025 e aí você fala, elas ainda preferem estar com a tela entre a gente. Dentro de tudo que você estudou, você falou que já gostava de falar sobre isso, ou seja, isso talvez era algo que já bem natural para você. Você enxerga que isso também é natural para suas pacientes? Como você... Não enxergo que é natural, pelo contrário. É uma boa pergunta, por que ainda é tabu, né? Tem várias razões, né, por que ainda é tabu. Bom, não é nem o foco da nossa conversa aqui, eu acho que envolve a estrutura da sociedade como um todo, mas vamos para o foco da nossa conversa. Você me perguntou sobre sexualidade e sexologia. Sim. Sexualidade é um aspecto do indivíduo, é um dos grandes pilares da saúde como um todo, é a saúde sexual. Isso, graças a Deus, está cada vez mais valorizado. A própria Organização Mundial da Saúde está
considerando a sexualidade como um dos pilares da saúde. A sexologia é o estudo dessa sexualidade. Então, mais cedo você tinha me perguntado... Se tem a ver diretamente, se é restrito ao sexo, ao transar, ao outro. Não, não é não. A sexologia, né, que você quer saber, não necessariamente é restrito ao sexo e à outra pessoa. A sexualidade, primeiro, ela é com a gente. Né? Primeiro, eu acho que para a gente ter uma sexualidade saudável, a primeira coisa é a gente se conhecer. Conhecer a nossa sexualidade. Isso significa não só conhecer a própria anatomia, que eu acho que é fundamental, e assim, não sou nem eu que estou falando, dezenas, centenas, milhares de estudos recentes falando do tanto que as mulheres até hoje não conhecem a própria anatomia. Então, isso já é uma boa porcentagem da razão pela qual as mulheres, estou falando das mulheres, estão vivendo tão mal a própria sexualidade. Então, primeiro é se conhecer, depois é entender como você está no mundo, né, em relação a outras pessoas, não necessariamente relação íntima com outra pessoa. Né, o desconforto ou não que você sente na presença de outra pessoa, aí vai para a relação íntima, desconforto em contextos íntimos, tudo isso envolve sexualidade, não é só o sexo em si. Né? A sexologia é o estudo de tudo isso. E quando que a pessoa, não sei se você já me perguntou isso, quando que a pessoa procura uma terapia sexual, sim, né? Sim. Mais cedo a gente estava falando. Né, pelo qual motivo elas chegam até você? Eu estou com algum problema, eu estou com dor, ou eu tenho vergonha, eu não sinto prazer. Ou seja, o que vai estar acontecendo comigo, o que vai estar acontecendo aí com você, que é um motivo que você, enquanto sexóloga, pode me ajudar. Para falar das mais comuns. Falta de desejo ou diminuição dele, dificuldade de atingir o orgasmo, dor na relação, desconforto em contextos íntimos ou ansiedade em contextos íntimos. Qualquer coisa que você possa imaginar que está atrapalhando a vida sexual é um motivo para me procurar. Aí a gente vai tratar isso, a gente faz uma consulta primeiro, né? A gente marca uma primeira consulta para conversar, para contextualizar, para entender, fazer uma boa anamnese, entender tudo que está se passando na vida da pessoa, o background da pessoa. E a partir dessa primeira consulta, a gente vê a necessidade de dar início à terapia sexual, que nada mais é do que uma psicoterapia focada na sexualidade. Tem começo, meio e fim, entendeu? Não é aquela coisa que nós vamos ficar para sempre, ad eterno, sem saber quando que vai terminar, não. E, óbvio, dá um alinhamento de expectativas no início, né? Eu sempre explico, não é que eu vou estalar o dedo e vou resolver o problema. Em geral, são mais ou menos 8 a 10 sessões. Pode ser menos, pode ser mais. O intervalo, em geral, começamos a cada 7 dias, depois a gente pode passar para 15 em 15, mas tudo é individualizado. Ah, não, eu não tenho disponibilidade para 7 em 7 dias, vamos uma vez a cada 15. Beleza, entendeu? Tudo é conversado. Falando a maioria das coisas, por exemplo, né, se eu estiver errada, você me corrija. Uma dor a menopausa, né? Se você não faz musculação, a probabilidade da maioria das mulheres terem osteopenia, tá? Se eu tenho problemas, é porque existe um padrão de viver bem, que é, sei lá, ter orgasmo em todas as relações. Existe o que falam, né, que é o padrão de viver bem, que é isso. Ter orgasmo em todas as relações, ter orgasmo com penetração, que todas as mulheres acham que tem que ter orgasmo com penetração. Se você não tem orgasmo com penetração, tem alguma coisa de errado com você. E o tanto de ponto G e Y, você não acha um e não, o povo ponto inventa G, mais? Não, e se você não achou o ponto G, você não está madura sexualmente, né? Tem isso, mas na verdade... Começou muito antes, mas Freud tem uma responsabilidade aí, porque ele falava que a mulher que tem orgasmo só do lado de fora, ou seja, na época dizia o orgasmo clitoriano, Sim. não está madura sexualmente o suficiente. Que a mulher que tem um orgasmo com a penetração, um orgasmo vaginal, seria a mulher madura sexualmente. Eu estou fazendo assim, grossíssimo modo, tá? Estou simplificando um negócio mais complexo. Mas só para ilustrar. O negócio é que é tudo clitoriano. Ah! Entendeu?
Ponto G é clitóris também. Por quê? Porque a gente, até o início deste século XXI, a gente estava na obscuridade do clitóris. E ele, Carolzinha, não trouxe aqui, devia ter trazido meu modelo anatômico. Uma perereca. Não, um clitorinhos. Ele parece um... clitorinhos. Deste tamanho, ele parece um pinguim. Clitorinhos. Ele é desse tamanho assim, ó. E assim, ele tem perninhas e bracinhos. Ele parece um pinguim. Ok. Ele é imenso, entendeu? E o que acontece? Que ninguém sabia disso, graças à doutora Ellen O'Connell, se eu não me engano. Ellen O'Connell, australiana, que mapeou o clitóris por ressonância magnética. Uau! Aí ela descobriu a anatomia do clitóris no início do século XXI. Gente. Você acha que nos meus livros na faculdade tinha alguma coisa? O diagrama era aquela coisinha. Vulva, grandes lábios, pequenos lábios, ímen, clitóris, que é só a ervilha. Entendeu? Só que a gente não sabia que a ervilha tinha raízes para baixo. Muitas raízes. Entendeu? E essas raízes, elas enchem igualzinho os corpos cavernosos. Ela tem corpo cavernoso e corpo esponjoso. Igualzinho o pênis. Por quê? Porque é todo mundo da mesma origem embriológica. Sim. Outra vez, tinha que pegar o modelo anatômico. Se você pegar o modelo anatômico do clitóris e do pênis, você vai ver, tem um bem didático que mostra por cores a origem embriológica de cada pedaço dos dois órgãos. É a mesma origem embriológica. Então, a gente tem no nosso clitóris os mesmos tecidos que tem no pênis. Tanto que ele enrijece, né? Ele fica ereto. Só que a gente não vê, porque está do lado de dentro. Na verdade, se você botar um espelho lá na hora, você vai ver que a ervilha está gordinha. E a vulva fica muito mais entumecida. No momento da excitação, inchada. Por quê? Porque o clitóris está lá por dentro dos lábios, inchando cada vez mais, então os lábios ficam mais inchados, porque eles estão cobrindo ele. Né? E o que é esse ponto G? É a estimulação do clitóris por dentro da vagina. Entendeu? Quando ele está ereto, isso aqui é o canal vaginal, tá? Ele é muito mais largo do que isso, mas enfim. Quando ele está ereto, o clitóris, ele está aqui normalmente. Quando ele está ereto, ele fica gordinho. E está encostando no canal vaginal, está apertando o canal vaginal, ele gordinho. Então, quando a gente estimula ele por dentro, a gente tem prazer também. Isso seria o orgasmo vaginal, mas é tudo clitoriano. É tudo clitóris. Viram? Entendeu? Óbvio que se eu tivesse com meus modelos aqui, ia ficar muito mais fácil explicar, mas só para dar um gostinho da anatomia. Pronto. Não, mas entendi. Vamos facilitar. Entendia-se que a estimulação era só aqui externa, mas na verdade há sim o orgasmo com a penetração. Só que não é porque também está estimulando aqui embaixo, porque ele está inchado, porque como você falou, ele tem corpos aqui, então ele inchou. Raiz. E essa fricção é a que vai gerar... A estimulação indireta dele, por dentro. Entendeu? Ou seja, tudo aqui achava-se relação... que eram duas coisas diferentes, orgasmo clitoriano e orgasmo vaginal. Não. É tudo orgasmo do mesmo órgão, que é o clitóris. E agora estão fazendo laser no canal, até para a questão da menopausa e tudo. Então, quando ele retrai, aí vai ficar mais fácil de encostar lá, porque na verdade é isso. Porque se ele vai retrair... O que? O canal? Porque ele vai reduzir. Não é isso? Não é exatamente para reduzir o laser. O laser é para melhorar a vascularização da mucosa e a lubrificação. Então, o laser, o que ele vai fazer? Uma lesão provocada no tecido. Que aí acaba... Para estimular os fibroblastos, que são as células que produzem colágeno, a produzir mais colágeno e melhorar essa elasticidade do canal vaginal. E melhorando os fibroblastos em ação, acaba que eles atraem mais vasos sanguíneos, então melhora a vascularização, melhora a lubrificação, melhora a elasticidade. Então é uma maravilha. Entendeu? Ajuda demais as mulheres na menopausa. Isso melhora tanto o ressecamento, melhora o prazer, porque ela tem mais vascularização ali, então a sensação de prazer vai ser muito melhor. Lubrificação já falei, né? Já.
Melhora muita coisa. É maravilhoso. Laser é maravilhoso. Na cara, embaixo, em todo canto, viver. É o mesmo laser, tá? Da cara. Não, na verdade, agora, praticamente tudo que faz em cima... Faz embaixo. Faz embaixo. Oh, yes. Agora, falando nisso, que não é a pauta, mas diante de tamanha sensibilidade e entendendo que essa é a minha real única fonte de prazer, essas cirurgias que são, eu acho que a ninfoplastia talvez seja algo muito não tão, não digo correto, é um perigo, ou porque vai às vezes mexer nisso por conta de estética e acaba perdendo a sensibilidade, ou não é um problema? Não, se ela é bem feita, né, com alguém que estudou para fazer, ela não vai fazer, em geral, não é para você perder sensibilidade. Claro verdade, que toda cirurgia tem complicação. Mas só ali para, na verdade, é para deixar ele mais à mostra, né? Não, não é para isso. Aquela da capoplastia, que é aquela pelezinha que fica em cima. Tem a ninfoplastia clássica, que é a cirurgia para diminuir os lábios internos, que antes eram chamados de pequenos lábios, e os lábios externos eram chamados de grandes lábios. Ainda tem muita gente que ainda fala grandes lábios, pequenos lábios. Mas isso está mudando. A gente está querendo que mude, porque a verdade é que muitas mulheres, talvez mais de 50%, têm os pequenos lábios para fora. Sim. Maiores, mais proeminentes do que os grandes. Então é muito mais correto falar lábios externos e lábios internos. Entendeu? Do que ter que... Porque só isso de falar pequenos lábios e grandes lábios, algumas mulheres vão dizer, não, meu pequeno lábio não é pequeno, não, é grande. Então tem que fazer ninfoplastia. Não tem que nada. Se você está bem com a sua vulva do jeito que ela é, não tem que fazer nada. Entendeu? Pois é, tem um tamanho, tem algo que... Meu nariz é de um jeito, o seu é de outro. Sim. Né? Meu olho é de um jeito, o seu é de outro. Meu queixo é mais fino, o seu é mais largo. Sua mandíbula é um pouco assim, a minha é mais assim. É anatômico. Cada um tem a sua anatomia. Se a gente sabe que na cara, cada um vai ter uma cara diferente, lá embaixo é a mesma coisa. Cada um vai ter uma vulva diferente, cada um vai ter um pênis diferente, um saco diferente. Entendeu? Então vai ter uma que vai ter o lábio interno mais proeminente, vai ter outra que não vai ter nada, que vai ser aquela coisa bem igual de criança. E aí fica, né, no imaginário das pessoas aquela imagem da vulva totalmente reta, sem nenhuma proeminência de nada. Mas isso é uma coisa, gente, não é a realidade. Não é a realidade. Qualquer ginecologista vai concordar comigo. E foi muito legal isso que você trouxe, que a imagem que a gente tem, porque era o único momento em que, por repetição, a gente via o ser humano pelado, são as bonecas. São as bonecas. Até porque ia ser um absurdo dar uma boneca para uma criança pelada com... as bonecas não tem nada, né? Lisinha ali lisa, embaixo. Então tem-se essa, né, essa ideia. Eu me lembro... Aliás, esses assuntos são muito... a primeira mulher que a gente vê pelada é a mãe da gente, né? E eu olhava e, enfim, acho que não vai ser tão pertinente, mas não é algo pequenininho, né? E eu acho que o tamanho, a gente criança e tudo. Claro. Aí depois você vai crescendo e vê, não, acho que a gente está bem parecido, porque acaba parecendo. E aí você começa a ir para a escola, tem quem usa biquíni. E aí acho que você vai percebendo, mas a mulher, eu acho que é bem mais tranquila nesse sentido, porque o homem tem o que medir, então a gente fica sem meio que referência. A única referência é sua mãe quando você consegue ver. Tanto que eu, vez, acho que a primeira vez que eu ouvi essa história de pequenos e grandes lábios, eu acho que era numa conversa já depois dos 15, no 2º grau, e tinha uma colega que realmente falava-se, né, que era muito grande a ponto de precisar de incomodava e tal. Aí é uma indicação, indicação bem feita. E a gente não tinha internet também para estar olhando, né, o que é. Ainda bem, porque já é tão difícil essa questão do quanto o padrão de tudo, se ainda tiver que ter uma perereca padrão também. Exatamente, é isso que eu não aguento. Entendeu? Não, porque eu tenho os pequenos lábios proeminentes, então eu tenho que fazer, eu preciso de fazer. Não, você precisa fazer se dói, se te incomoda, se te inibe. Tem várias razões, e mesmo que te inibe, a gente pode conversar sobre isso. E às vezes, se eu te explicar que é muito mais comum do que você imagina, isso deixa de te inibir. Entendeu? Porque a indicação existe se existe dor, se existe incômodo real, entendeu? Que é realmente indicado. Agora, claro, a pessoa quer fazer, ela vai fazer. Vai ter gente que vai fazer. E
talvez essa mulher, não sei se é o que a maioria das vezes você ouve, muito provavelmente isso não é uma reclamação do homem. E se for, já é um outro fator para repensar essa relação, né? Não, exatamente. A maioria das vezes não é. Esse caso, o homem tá nem aí mesmo. Em geral, tá? Tem exceções. Até porque se fosse preocupar com isso ou reclamar de alguma situação não, pelo dessa, amor de Deus, aí é realmente que repensar. Já tem tanta exigência em toda a aparência feminina, se tiver exigência externa tão clara da própria parceria, fala sério, né? Vamos repensar aí, galera, porque... E o pior é que a gente estava até falando na entrevista anterior, né? Dessa dependência feminina, que hoje em dia esses transtornos tem, inclusive agora, né, o transtorno dependente, que acaba que a mulher fica tão vulnerável, a gente tem tanta obrigação e obrigação de gerar prazer, de dar prazer, né, que é tanto da mulher essa questão do servir, aí a gente acaba sempre achando que a culpa é do lado de cá. Eu acho que essa ansiedade, talvez o de não sentir prazer, é porque talvez não, estou aqui só para servir. Exato. Ainda acontece isso? Muito, muito. Muito mais do que a gente imagina. Essa coisa da gente se conformar com o fato de a mulher não necessariamente precisa ter prazer na relação. Olha, tá bom, para dar um caso mais recente, uma paciente recente, outro dia até falei no Instagram, que eu tive essa paciente no consultório que chegou para fazer prevenção, chegou para ginecologia. Fizemos exames e tal. No final da consulta de ginecologia, eu falei, e já tinha perguntado, alguma queixa sexual? Como está a vida sexual? Não sei o que. Eu sempre tento entrar nesse assunto na consulta ginecológica, e na hora ela ficou meio assim. No final da consulta ela resolveu falar. Olha, na verdade tem sim uma coisa que eu não sinto nada, não. Eu falei, você está falando de quê exatamente? Porque a gente não estava mais no assunto vida sexual. Ela, não, o negócio que você perguntou da vida sexual, não é ruim não, mas também não é bom. Eu falei, você está falando que você não sente nenhum prazer na relação? Eu sinto prazer, assim, de estar ali com meu marido e tal, intimidade, não sei o quê, mas, assim, não passa disso, né? Eu falei, tá. Ela falou, eu já escutei já escutei que é uma sensação, que você treme, que não sei o quê, que é um prazer muito grande, nananã. Mas, assim, isso nunca aconteceu comigo. Aí eu falei, nem sozinha? Não, tem jeito sozinha? Peguei os modelos anatômicos e perguntei, onde que está o clitóris aqui, você sabe? Aí ela me mostrou a entrada da vagina como clitóris. Eu falei, então, não é aí, para início de conversa. Não é aí que você vai ter o prazer. O prazer, principalmente, vai ser aqui, ó. Eu mostrei a ervilha. Sério? Eu falei, sério. Então, fica o exercício para você, você vai me contar no retorno. Quando você estiver lá tomando seu banho, calmamente, sozinha, você vai sentir seu corpo com calma e você vai encostar lá, nessa ervilha que eu estou te mostrando. Você vai encostar e vai sentir que ela é durinha, tem uma bolinha ali no meio. Isso daí, aí é o lugar. Você vai ver que é gostoso encostar aí. Tudo bem, não é errado. Até porque nós, mulheres, temos um órgão que é exclusivamente feito para o prazer. Ele não tem função reprodutiva, ele não tem função urinária, ele é só para o prazer. O pênis é para o prazer, mas tem função reprodutiva e função urinária. O clitóris não. Então, quer prova mais clara de que nós temos direito a esse prazer? Então, se você souber onde está, onde é bom, como é bom para você, você pode ensinar o seu marido na relação, porque certamente para ele vai ser muito mais satisfatória a relação se ele souber que você está feliz. Então, primeiro se descubra e depois fale para ele, porque assim, você não saber e ele não conseguir te dar prazer não é responsabilidade dele. Você tem que saber. Você tem que se conhecer primeiro, para você ensinar outra pessoa. Né? O prazer é sua responsabilidade. Se você não tivesse ele, o prazer é sua responsabilidade. Então, se descobre. Aí tá, 15 dias depois... voltamos. Ela chega no consultório com um sorriso até aqui.
Fez seus exames, fiz, tá tudo aqui, não sei o quê, trouxe os exames. Ah, não, mas melhor do que os exames, eu tenho que te contar. Eu consegui. Aí eu olhei para ela e falei, você conseguiu o que eu tô pensando? Consegui. Eu gozei. Falei, sério? Seríssimo? Ela, seríssimo. Eu descobri onde é, eu descobri como é que faz, eu fiz sozinha e eu ensinei pro meu marido e ele adorou. E ele nunca tinha me visto daquele jeito, ele falou. E não tinha mesmo, não, porque eu nunca tinha tido. Eu falei, pelo que você me disse, você não sabia nem o que era. Agora eu sei, doutora. E gostei. E tem 15 dias, né, que eu vim aqui. Já rolou umas 3 vezes durante esses 15 dias. Eu falei, nossa, que maravilha! Eu fiquei feliz demais. Aí me agradeceu, me abraçou e falou assim, você não fala isso para mais gente, não? Porque assim, eu acho que tem várias como eu. As minhas amigas mesmo, tem várias como eu que não sabem direito esse negócio. Eu fico vendo seu Instagram e você não fala isso muito, você tem que falar mais. Eu falei, minha filha, você tem razão, tem que falar mais. Eu adoro pregar a palavra, entendeu? Falar, meninas, minha mulherada, pelo amor de Deus, vão ser felizes, vão se conhecer, entendeu? É esse tipo de coisa. Essa 3 vezes aí nesses 15 dias. Com relação à frequência, é algo de cada um? O que é numa sexualidade normal, natural? Qual a frequência? Engraçado você me perguntar isso. Casal. Porque isso foi uma das perguntas na caixinha que eu abri outro dia. Qual que é a frequência ideal? Existe a frequência ideal para você. Uhum. A frequência ideal para mim. E para o casal. Entendeu? Não existe eu falar assim, não, saudável é uma vez na semana. No mínimo. Não, saudável são 2 vezes na semana, ou 3, ou todos os dias. Não, não existe isso. Por quê? Vai ter casal que vai estar muito bem, obrigado, com 1 vez por mês. Muito bem, sem queixas sexuais, quando transa é uma beleza, e a intimidade tá ali, tá ótimo, entendeu? Agora, se esse casal, uma das pessoas estiver incomodada porque a frequência tá menor do que ela gostaria, aí a gente já tem uma questão. Isso também é uma questão para terapia sexual. Sim. Entendeu? Assim, tô bem e tal, amo meu marido, nananã, mas assim, a gente tem 1 vez no mês e olha lá, e eu sinto falta, eu queria mais. Isso é uma questão. A questão é para um ou para outro? Talvez seja para os dois, entendeu? Às vezes a falta de diálogo, né? Comunicação, sexo é muito sobre comunicação, eu sempre bato nessa tecla, entendeu? Tem tudo a ver com comunicação. Se a gente não comunica, a gente não tem como exigir nada do outro. Na verdade, nem pode exigir nada. Mas a gente não tem como esperar do outro se a gente não comunica. Né? Se tá rolando um desconforto, às vezes o cara nem sabe que ela queria mais durante o mês. Entendeu? Às vezes ela tá achando que ela tá dando sinais de que ela quer e ele não tá captando. Porque ela tá achando que esse comportamento X ou Y que ela teve ali era óbvio que ela estava querendo. Mas ele não tá vendo, ele tá preocupado com outras coisas, não tá vendo. Ou vice-versa. Ele quer, ele acha que ela tá sacando, que ele quer, mas que ela tá evitando, mas na verdade ela tá com a cabeça nos meninos que não buscou na escola, no trabalho tá pesado, não sei, entendeu? Não dorme direito, aí tem menopausa, e aí o climatério, aí o calor, aí a insônia. Gente, pelo amor de Deus, tem coisa. Meu marido quer todo dia e eu não tô aguentando, o que eu faço? Vamos para terapia, vamos conversar sobre isso e vamos achar um meio termo. E é isso, né? A comunicação, ela é solução para tudo. Tudo. Para tudo. Inclusive a não comunicação em determinados momentos, né? Agora deu, não é o momento, aguarda, mas em outro momento você vai ter que conversar. A consciência, né, de que é importante. Muito. E essa questão do sexo, eu ouvindo você falar, eu acredito que isso tem a ver realmente com o padrão familiar. Eu mesmo não era pauta e não era conversa. Meu pai, a gente nem de calcinha ficava. A gente estava conversando ali, né? Eu sempre usei maiô, sempre tive uma... Minha mãe não era de short, minha mãe é do Acre, não é, né, o short, as roupas curtas, nada disso foi estimulado. Então, esse assunto não se conversaria, não era uma casa que se falava sobre isso. E eu também fui muito tranquila nesse sentido de nem conversar, de nem ter super curiosidade. Vim transar com 19 anos, a primeira vez, e sempre acreditei que queria, né, casar e tudo. Enfim, isso se perdurou. Nunca foi algo
de estar procurando ou pesquisando ou algo assim. E aí, quando a gente pensa que é algo para alguém que é muito antigo, você acaba indo para aquela relação, se acostumando daquela forma, não conhece uma outra realidade e aquilo ali para você tá ok porque é dentro de um casamento e é assim, né? Mas não é, foi como você falou, a gente tem direito, faz parte da saúde. E quando você tem a oportunidade de estar em outra relação, ter outra vivência, que também talvez você não fale ou não comunique, mas a outra pessoa te percebe mais, tem um outro envolvimento, só assim você vai despertar, porque às vezes, ou vendo filme, a gente pensa que aquilo é realidade. Não é, né? E não é por aí. Então eu acredito que talvez essa explanação, né, do que é realmente, porque o sexo ele vai muito além, talvez eu acredito que, e eu não estou falando de amor, né, não é essa questão da romantização, mas da intimidade mesmo, de você ter coragem de ficar do lado de alguém à vontade. Exatamente, exatamente. Tem muito mais a ver com a intimidade, com o fortalecimento dessa intimidade, do que apenas com o ato. Inclusive, não é performance. Não é totalmente, não é performance. Não é performance. Trata-se de alimentar a intimidade. E outra, a gente só faz isso comunicando. Né? E eu sempre bato nessa tecla também, para não entrar na relação sexual focado só no orgasmo. Porque muitas vezes a relação é gostoso, tá ali. Tá junto. Né? Tá ali despido. E Sim, você se despe, isso. tanto da roupa quanto de julgamentos, entendeu? Você tá ali com a pessoa. E aquele é o momento seu com aquela pessoa. Então, tem muito a ver com intimidade, com alimentar essa intimidade. E a intimidade acontece de corpo, a intimidade acontece de coração também, porque você conversa, de olho, você se abre, de olhar no olho. Ter coragem de olhar naquele momento. De se ver naquela vulnerabilidade, né? Quando você tem coragem de ficar vulnerável com outra pessoa, que é isso, gente, isso é maravilhoso. E é realmente isso que você trouxe, porque é algo tão diferente, que era para ser algo tão mais natural de nós falarmos sobre isso, né? Somos aqui duas adultas. Você está falando com tranquilidade, mas eu ainda procuro palavras, porque não é comum que se fale dessa forma, né? Pelo menos no meio. E tem toda uma questão de religião. Tem muita coisa São envolvida. tantos fatores que englobam, mas essa questão de você conseguir... É porque, assim, o sexo, não. Estou aqui, não preciso olhar e vai estar escuro, mas você conseguir um nível de intimidade, de olhar, de vivenciar aquele momento como todo um momento, e olhar o outro. Isso é muito diferente do que uma relação que aquele momento não tem essa completude. Porque não é algo de... Sabe? Eu acho que é isso que talvez... Porque a gente não sabe nem qual é o padrão. E talvez não é falta de amor, vai ver que os dois não têm essa maturidade, ou não tiveram, sei lá, outros parceiros, ou se tiveram, não tinham essa... Por isso que é uma descoberta mesmo, né? Não tinham essa comunicação com outra parceria, agora vão ter com a nova. E assiste filme, muitas vezes o homem vê filmes de pornografia e acredita que é sobre aquilo, e aí a mulher fica com essa história. Pronto, vamos falar do tamanho do pênis, gente? Vamos, né? Vamos falar. A frequência já entendemos. Já entendeu. Então, tamanho, né? Porque ainda fica nessa de fulano não tem o pênis grosso. Não, pior do que pequeno é fino. E aí é tanta conversa e acaba que parece brincadeira, mas depois você está tão focado naquilo ali que talvez... atrapalhe, você cria um pré-julgamento de uma coisa que podia ser super prazerosa e nada a ver, mas você cria uma questão. Então, dentro da ciência agora, é importante, o que é importante, essa questão do tamanho, até para o homem também, ou não? Não, em relação a tamanho não é minha especialidade, né? Os urologistas entendem muito melhor do que eu, mas é uma questão, né? Eu não sei dizer
números, tipo, o que é normal, tantos centímetros, não sei o quê. Eu acho que é uma questão que acabou se tornando quase um dogma para homem, Sim. né? Essa pressão de tem que ser de tamanho tal, tem que ser grande, tem que ser não sei o quê, tem que ser grosso. Eu acho que o homem sofre muito mais que a gente nesse nisso. ponto, sim. Nesse ponto, sim. E até a mulher que viu o cara pela primeira vez e não era do tamanho que ela esperava, às vezes ela já... Né? E perde a oportunidade de ter uma relação de intimidade com a pessoa e levar a sério um romance que seja, ou uma relação curta, enfim, qualquer coisa que ela poderia ter, que fosse que a virilidade está associada ao associada tamanho. Acontece, sim, bastante. E é claro, porque o cérebro é na mente também, porque se for a partir da hora que você visualizou daquela forma, por mais que pudesse ser bom ou não, você tem um parâmetro ali, você bloqueia. Um modelo ideal, por mais que o cara se rebole. Você bloqueia a chance de ter qualquer coisa. Não é simples, né? Não. É muito complexo, tem muitas nuances. E normalmente, esses problemas, quando elas te trazem, vem muito mais da mulher ou existe também dentro, né, desse casamento algum preconceito? Porque ainda tem essa premissa também que, dependendo do tipo de sexo, isso eu não faço com a minha esposa. Ah, sim. Se elas me trazem esse tipo de coisa, meu marido quer fazer sexo anal e eu não quero. Tipo isso? Nem era esse, mas pode discorrer o assunto. A mente da sexóloga. Tá falando disso? Não, nem era bem isso. Mas ou é estranho que ele queira fazer, né? Porque isso não se faz no casamento. Com ela eu não faço, com mulher minha eu não faço. Isso, né? Coisa. Tem isso demais. Tem pré-julgamentos, né? Demais. Não, essa posição aí. Ah, não, eu fui sugerir uma posição e o cara já chegou falando, o que é isso, minha filha? Já vi que olhou para mim com preconceito. Olha só. Entendeu? Quer dizer, a mulher não pode ser recatada demais, mas ela também não pode ser liberta demais. O que a mulher pode ser, né? Tem isso. Tem que enquadrar ali numa caixa. Pelo amor de Deus, gente. Dá uma raiva isso. Muito. Entendeu? Não, aí você quer de um jeito, fala do que você quer. Se for bom para mim, se for bom para você, nós vamos fazer. Se não, a gente não vai porque eu não gosto, porque não é confortável, mas a gente vai conversar sobre. Agora, pré-julgar a pessoa por uma preferência sexual, né? Fala sério. E é também esse patriarcado. Total. Né? O que se ouviu, não, porque se ela fizer isso, assim conversa. Eu não faço com a minha mulher. Sim, e conversar o que você falou mesmo. Olha, eu tô achando que pelo fato de você ter sugerido isso, você, né, tem uma vida... Teve experiências com prostitutas, você teve experiência... E mesmo que tiver tido, entendeu? Vamos conversar sobre, me conta, entendeu? É saudável isso. Não é o que você está tendo agora, o que você está tendo agora é comigo, mas a sua história pregressa, às vezes não tem problema conversar. Alguns casais vão querer conversar, outros não, e tudo bem. Né? Mas assim, se está acontecendo um conflito, conversar é sempre a solução, gente. Pergunta importante para o grupo de mulheres aí. Você descobriu uma paixão nas palestras, em falar para um número maior de mulheres aí. E por que você acredita que esse formato, né, te encanta mais do que no individual, ali no A1? Eu sou muito encantada pelo individual também. Por acessar a intimidade da mulher e ver que eu estou conseguindo fazer alguma diferença na vida dela. Eu adoro o relato, tipo assim, meu Deus, você mudou minha vida. Eu até arrepio. E isso, quando eu dou uma palestra, é muito prazeroso ver aquele tanto de olhinho brilhando, assim, do tipo, sério, é isso? Sabe? Eu sinto que eu consigo atingir muito mais pessoas e talvez fazer mais a diferença na vida de mais pessoas e que essas pessoas com quem eu estou conversando ali vão espalhar a palavra, entendeu? É uma sensação de... A faísca que eu falei no início, é a hora que a faísca está tipo assim, tipo, vai minha filha, eu sinto um negócio, eu falo às vezes um ciricutico, entendeu? Uma vontade de sair pregando a palavra, falar assim, vamos ser felizes, vamos nos conhecer, sabe? Vamos nos autorresponsabilizar pelo nosso prazer. Ai, tem tanta coisa maravilhosa que dá para falar atingindo muita gente, assim, sabe? E é um impacto... Aquela mulher, normalmente uma vida que nós impactamos, impacta mais 7. Você imagina essa família mais feliz? Porque se esse casal, se essa mulher está mais feliz, né, os filhos,
financeiramente, a autoconfiança. Totalmente. Né? Você tá realmente ali satisfeita, né, ao lado de alguém e tendo prazer, porque o casamento, você falando de pregando a palavra, esse é um presente mesmo, né, que o casal tem para realmente desfrutar, para estar ali junto. Então, se você vivencia isso, sem falar da conexão, e no sentido de saúde mesmo para o corpo, qual a importância do prazer, do orgasmo? Ela tem uma função fisiológica importante na menopausa, por exemplo, de ansiedade, ou enfim, algo assim? Tem várias. Olha, o orgasmo libera um monte de dopamina, que é um hormônio da felicidade, né? Então, ajuda demais na ansiedade. Um orgasmo ajuda demais a diminuir a ansiedade. Melhora, ajuda você a relaxar, por exemplo, antes de dormir. Você dorme muito melhor, pode resolver insônia. E assim, não é que é melhor numa fase ou melhor na outra, mas a mulher na menopausa, por exemplo, que está sofrendo de insônia, que o cérebro está doidão, cada hora pensa numa coisa, esqueceu uma coisa, lembrou depois, aquela confusão. A gente sabe que acontece isso na menopausa, não é culpa de ninguém, é natural que aconteça. Então, o orgasmo nesse momento pode ajudar, entendeu? Pode diminuir essa ansiedade, te ajudar a estar mais presente no que você está fazendo ali, dormir melhor. Tem várias aplicações. Recomendo. Várias aplicabilidades. Gozem. Gozem, né? Mulherada. Vamos gozar. A relação da masturbação, né? Como você vê, tem-se essa importância só na questão do conhecimento para ensinar, ou é realmente indicado o que você normalmente instrui, ou o que cada um entende que é importante, faça. O que você traz? Eu acho que é importante a gente... claro que tudo é individual, né? Preferências individuais, mas eu acho que a pessoa precisa saber como sentir prazer sexual e ela precisa saber se dar esse prazer. Primeiro, para saber que ela tem isso no corpo, né? Segundo, porque se ela não soubesse dar prazer, ela não tem como explicar para outra pessoa do que ela gosta, como ela gosta. Então, eu acho que não tem muito para onde correr. Saber se dá prazer é uma coisa importante. Primeiro, porque você só vai saber se você se conhecer. Pra você entendeu? Tá tudo ligado. A gente está falando tanto de clítoris, clítoris, clítoris. A gente esquece os seios, né? A gente esquece muita coisa. Não tem só genital. Quando eu estava falando da intimidade, não focar no orgasmo, porque o corpo inteiro tem um monte de área erógena. Então, a gente não precisa focar na penetração. Começou o sexo, já vai direto. Sexo é só penetração. Tem isso. Sexo é tudo. É intimidade, é o contato dos corpos um com o outro. Isso vai muito além, né? Isso é maravilhoso, é muito além de só penetração. Então, preliminares, não devia nem chamar preliminares, devia chamar sexo. Sim. Entendeu? Porque o sexo não necessariamente precisa combinar com uma penetração, penetrou, ejaculou, gozou, acabou o sexo. Limitar tanto algo que pode ter que pode ir muito além, que pode ser maravilhoso para os dois. Sim. Explorar um corpo e o outro, sabe? Em todas as áreas, as costas, o peito, o pescoço, a cabeça, o rosto, a perna, dentro da perna, fora da perna, o pé, sabe? Tem tanta possibilidade. Por que a gente vai limitar só a área genital? Sim. Gente, espero que para vocês esse assunto esteja sendo assim, que te empolgue bastante a realmente, né, explorar, porque não é algo limitado, simples, só aquilo. Eu tinha uma percepção muito engraçada. Conversa de mulheres, né, tinha aquelas bolinhas que saiu um tempo, não sei se você se lembra disso. Que estouram. Isso, que estouram, e aí eu ficava, né, pensando, como é isso? Utilizei esse negócio uma vez e estava ali aguardando, né, uma explosão, né, algo assim, surreal. Adoro. Ou seja, a fantasia que a gente faz sem realmente compreender, sem, na verdade, entender o que é o corpo, o que ele pode te proporcionar,
né, acaba atrapalhando tantas situações, como a gente acabou de falar. Projetar que o tamanho do pênis é isso que vai te dar tesão. O que é o tesão? Né? Como é que você, dentro da sexologia, entende essa questão do tesão, da química, do amor? Sem amor não rola? Como é que é? Primeiro falar de tesão, de libido, né? Porque às vezes as pessoas associam libido só à prática sexual, ao ato sexual. Libido não tem a ver só com sexo. Libido é pulsão de vida, é energia vital. Às vezes essa energia vital está bloqueada, está canalizada para outra coisa. Por exemplo, a minha energia vital pode estar canalizada para o trabalho. Sua energia vital pode estar canalizada para cuidar de filho. Cada um tem que estar com a sua energia vital canalizada para alguma coisa. E às vezes ela está muito canalizada para uma coisa só. E aí não sobra muita energia vital para levar para o sexo. Então, muitas vezes a baixa libido, a falta de desejo, tem a ver com a gente canalizando nossa energia vital para outras coisas e não sobrando nada para o sexo. É quando você fala, não, tem tesão nesse trabalho, esse trabalho me dá alegria, me dá empolgação, eu quero chegar lá e fazer. Igual você falou, estou cansada, dormi mal, mas o dia foi tão gostoso que eu não estou nem sentindo. É isso, é o trabalho que te dá tesão, que faz seu olho brilhar, que dá a faísca que eu falei. Entendeu? Tesão é isso, não está só relacionado a sexo. Mas, em relação a desejo, né? Desejo sexual tem dois tipos de desejo. Tem o desejo espontâneo e o desejo responsivo. O desejo espontâneo é aquele que você olha para a pessoa e você, sabe, queima, entendeu? Você já está ali, vambora, tá. Quando você acabou de conhecer a pessoa, geralmente o desejo espontâneo está lá bombando, né? Agora, com o passar do tempo, quando a gente é adolescente, a gente tem desejo espontâneo com maior facilidade. E quando a gente acaba de conhecer uma pessoa, o desejo espontâneo está muito presente. Depois ele vai diminuindo. E não está errado isso, está tudo bem. Está tudo bem a gente olhar para o marido passando e não sentir nada. Entendeu? Você olhar para a parceria e falar, está tudo bem. Às vezes você precisa de uma provocação, nem precisa ser a provocação da pessoa, mas algo para te lembrar. Você pode estar vendo um filme, você pode estar escutando um podcast, você pode estar lendo um livro, e aquilo ali, opa! Chamou a atenção. Você respondeu a um estímulo. Esse é o desejo responsivo. E às vezes você está, no ciclo da resposta sexual feminino, às vezes você está diante de um desejo responsivo, você já respondeu a esse desejo, e durante a estimulação, enquanto você teve o desejo, a excitação vai aumentando, e aí o sangue aumenta lá para a área genital. E durante esse período, você pode ter outro desejo espontâneo no meio. Então, é um ciclo que se retroalimenta. Entendeu? E tudo isso, de novo, né? A gente pode alimentar o nosso próprio desejo espontâneo, que é isso que eu falei, você pode assistir um filme, você pode ler um livro, você pode escutar um podcast, você pode conversar com uma amiga, tem várias maneiras de você acordar esse desejo espontâneo, mas você tem que querer. É intencional. É intencional. Senão você vai ficar só no desejo responsivo, porque não tem nada de errado com isso, mas é mais difícil. Depressão, ansiedade, problema financeiro, muitas vezes a mulher está acreditando que o marido está sem desejo, ou que ela está sem desejo, mas esses fatores influenciam na sexualidade? Totalmente. Isso trai a nossa cabeça, né? Às vezes você está ali tentando engajar num estímulo ali, tentando fazer o desejo responsivo vir. Às vezes a parceria veio, te provocou, você está falando, ai, não quero muito, estou tão cansada, não sei o que, a cabeça está lá nas coisas que você deixou para fazer e não fez ainda, que vai ficar tudo para amanhã, ai, que preguiça, estou cansada. E aí, você pode, nesse momento, engajar, falar por que não, né? Por que não? E deixar engajar, ou você pode... E quando a pessoa está deprimida, o desejo não atiça, entendeu? É mais difícil dela responder ao estímulo, desse desejo responsivo acontecer. A pessoa ansiosa tem muito a ver, igual a pessoa com TDAH, outro dia me perguntaram isso, a relação do sexo com TDAH. E com ansiedade em geral. A pessoa tem 340 mil abas abertas. Uma amiga minha falou dessa analogia, eu achei maravilhosa. Enquanto você está ali tentando engajar na relação, você tem 300 mil abas abertas, que você não fechou, e aí você fica desorientado. Eu vou aqui, eu vou ali, eu vou aqui, eu vou ali. Entendeu? A pessoa ansiosa é isso. Ah, não, peraí, deixa eu
deixa eu terminar aqui logo, porque eu não terminei de tirar a roupa do varal, entendeu? Ah, não, que eu tenho que entregar um projeto amanhã, não sei o que, eu não fiz ainda, e eu tô aqui, eu podia estar fazendo isso, será que eu vou? Não, mas aqui também tá bom, então o que que eu faço? Aí a cabeça trai a gente, entendeu? Você não consegue engajar na relação desse jeito. Então, todas essas questões, né, psicológicas, psiquiátricas, têm muita influência. E eu acho que o flanando, lá atrás, ele já tinha tudo a ver com onde você ia chegar. Porque tem local, né, ou momento tão propício que necessite tanto de estar presente do que na hora do sexo? Totalmente. Inclusive, na terapia, a gente pratica muito mindfulness, que é exatamente isso, é ali você respirar, fazer uma meditação ali breve, mas estar presente. Estar presente no que você está fazendo, não importa o quê. E no sexo é a mesma coisa. Sim, sim. Porque eu é concentrar e se preparar e realmente, né, tirar toda, se preparar para aquele momento. A gente estava falando da questão lá da Érica, né, da gravidez, de tudo isso. A gente tem a tendência, se eu estiver errada, você me corrija, a ir fazendo as coisas, né? Agora eu tenho que acordar e agora eu vou malhar. O que eu vou fazer agora? Qual a intenção que eu tenho agora? Né? Vou me preparar para isso, vou tomar um banho, vou me cuidar, vou aguardar. E aí fazer daquele momento especial, a probabilidade disso ser bom é muito maior do que só, é fazer normal. Para constar. Fizemos. Né? Então, muitas vezes, o que a gente não aproveita, né, das coisas, seja no trabalho também, Sim. Por que tem que ser ruim? Por que tem que ser fatídico? Por que é um peso? Por que tem que ser pesado? Né? Se estiver presente, desfrutar o caminho, né, é o negócio do flanar. Isso. É não ficar presa no objetivo final, só chegar no final, chegar no final, chegar no final. Mas é aos poucos ir percebendo onde você está, isso aqui foi legal, deixa eu prestar atenção nisso, estar presente. Sim. O que passa na nossa frente, a gente não vai saber o que vai passar, mas se passar e foi interessante, né, por que a gente não pode olhar com presença para aquilo que está na nossa frente? Você acredita que você fez essa pós antes da pandemia? Depois da pandemia. Então você não tem mas talvez esse parâmetro com outros profissionais. Se depois da pandemia esses problemas com relação... pioraram? Muito, muito. E assim, uma das coisas que mais influenciou foi tela. Porque na pandemia todo mundo ficou enfornado em tela. Celular, principalmente, o tempo inteiro. Inteiro. E, assim, tem tanto fator que rede social deixa a gente presa numa realidade ali. Na época da pandemia era só notícia ruim o tempo inteiro, né? Então, assim, depressão, as taxas de depressão, suicídio no mundo inteiro, né? E tem o fator também que você não... Você vive uma vida virtual, você não sai dali, você não vê a realidade que está do seu lado, muitas vezes, né? Sempre está do seu lado, você fica ali. Então, isso piorou muito, muito, muito a sexualidade das pessoas, principalmente que às vezes elas preferem conseguir a dopamina rápida na tela do que ter que fazer o esforço físico de engajar numa relação sexual. Não, vou ali dormir, deixa eu só ver uma sériezinha rapidinho que vai me dar sono, não sei o quê. Em vez de engajar numa relação sexual que vai ter um prazer da intimidade real e que pode até ter um prazer orgástico. Olha que maravilha! Se teve o prazer da intimidade com a pessoa que está do seu lado, ainda teve um prazer orgástico, eu vou dormir bem, entendeu? Só que tem aquele troço que está ali, ó, na minha cara, estimulando meu cérebro, não me deixando relaxar. E me conectando. Então, se eu estou conectado aqui, como é que eu vou conectar? Exatamente. E é energia vital, não sobra. Sim. Né? Ela está drenada toda para aquela tela. E o que é o término dessa relação? A desconexão. Porque quanto mais eu me aproximo, quanto mais perto eu estou, quanto mais intimidade, mais prazer junto, essa necessidade, é esse sistema que vai se retroalimentando. E aí vai se desconectando, Fica um abismo, um abismo. Eu falo muito bato também, outra tecla que eu bato muito, para as pessoas tentarem dormir sem o telefone do lado. Principalmente quem dorme com outra pessoa. Se você não tem nem um momentinho, você não pode nem aproveitar a intimidade de estar ali com a pessoa do seu lado, porque tem um troço que chama a sua atenção demais, que está ali do lado.
Entendeu? E aí mistura tudo que você pega antes de dormir. Deixa eu só dar uma zapeadinha aqui rapidinho, ver o que saiu no Instagram aqui, enquanto eu estava ali conversando. E aí dali pipocou uma mensagem no WhatsApp, você pula pro WhatsApp, aí vem um trem de trabalho, você já lembra do trabalho, não sei o que. Quer dizer, perdeu esse momento, atrapalhou seu sono e tudo. Se você larga ele, bota ele em outro quarto, na sala, onde quer que seja, você pode até usar ele como despertador, mas deixa ele na porta do quarto, longe da cama. Você não vai alcançar ele fazendo assim. Entendeu? Muda tanto, Carol. Dá tanta oportunidade de conexão para o casal. Impressionante. E enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, né? Os casais antes se divorciavam muito menos, né? Os nossos avós, os pais não, né? Porque já veio essa geração de começaram aí os divórcios, mas não tinha, né, o celular. Imagina agora, por isso que todos esses índices aumentaram tanto, porque realmente é o tempo todo eu tiro de você o que é seu para levar para outro lugar. E tem gente que não se importa, não percebe, ou está vivendo nessa ansiedade, nessa correria, nessa roda dos ratos louca, e para o outro talvez, olha, onde é que ela está dando mais atenção, onde ele está dando mais atenção, e eu estou aqui. E aí não se sabem falar, porque também não fomos estimulados a falar, a querer ser vulnerável. No que se trata do homem, piora, porque não vou falar como eu estou me sentindo. E muitas relações que teriam toda a possibilidade de dar certo, por todos esses fatores externos, acaba e depois as pessoas, nossa, mas por quê? Por que acabou mesmo? Eles se perdem nisso, né? É um buraco negro. Voltando de novo na Fernanda, né? Foi muito interessante porque ela trabalha com terapias, né, de casais, e é o que ela tem falado, tá muito alto, né? O índice parece que tá, primeiro que as pessoas muito adoecidas, extremamente adoecidas, né? E individualistas. Muito individualistas. E se tem um lugar que não cabe ser individualista, é dentro de uma relação, né? Nem o sexo consegue se realmente, porque é muito ver o outro, é estar com o outro, né? E é o que eu falei para a paciente, né? Não vai ser bom só para você, vai ser bom para ele também. Ele vai ficar tão feliz de te ver feliz. Falando então feliz de te ver feliz, e esse projeto com a endocrinologista? Sim. Nos conte. Então, esse é um projeto que eu tenho com uma amiga médica também, endocrinologista. A gente começou com isso porque todas duas estavam muito inquietas com a medicina tradicional, né? As duas queriam fazer um pouco mais, queriam buscar essa faísca em outra coisa, que não estavam sentindo isso tanto no consultório. E a gente conversou por anos sobre isso até que veio essa ideia. E o projeto está praticamente pronto, já tem até Instagram, tem nome, identidade visual, chama-se Femera. E a gente pensou nesse nome que, para nós, remete a uma nova era para o feminino. E lembra fera também, entendeu? Então, para nós, foi uma junção de tudo. E o objetivo é uma comunidade para mulheres, conduzida por nós duas. Então, a gente vai misturar os assuntos ginecologia, endocrinologia, sexologia, imagem pessoal, estilo. A gente quer mesclar fazer essa flanagem aí, como eu gosto de falar. E aí a gente vai oferecer podcast, mini curso para o público em geral, não para médico necessariamente. Esses webinários, de vez em quando, com um tema que está mais vigente ali no diálogo da comunidade, a gente traz para uma aula. A gente quer oferecer uma gama de serviços, atendimentos também, individuais ou em grupo. A gente quer chegar no máximo de mulheres possível, que ela também tem esse ciricutico que eu tenho de querer chegar em mais mulheres e pregar essa palavra do, gente, vamos se conhecer, vamos sair das caixas, entendeu? Tem que isso, tem que aquilo, tem que aquilo outro. A gente quer unir tudo. A pessoa que fez, até a minha amiga que fez a nossa identidade visual, branding, ela falou assim, sabe o que eu acho? Que vocês são especialistas em juntar tudo. Eu falei, pronto, é isso. Especialistas em juntar tudo. É isso que a gente faz. A gente não tem que ser uma só, entendeu? Porque às vezes falam assim, não, mas é muita coisa, igual falam para mim às vezes. Mas como é que você... Hoje em dia não falam mais não, mas antes falavam. Mas
como é que você vai fazer? Você vai ficar na ginecologia ou você vai ficar nesse trem de moda aí? Muitas vezes escutei isso, como se o trem de moda fosse menor. Né? Aí eu falei, não sei. Hoje eu estou no trem de moda, que chama-se consultoria de imagem e estilo. Ah, tá. Mas pode ser que eu mude. Entendeu? Aí agora você está fazendo sexologia? Tô. Tá gostando? Tô. Então você vai ficar nisso? Não sei, gente, se eu vou ficar só nisso, não. Eu quero ficar em tudo, não tem que entrar numa caixa. E é o mesmo que essa amiga pensa, sabe? Então a gente quer passear por todas essas áreas e trazer muita informação para a mulher, fazer um ambiente super confortável e acolhedor para as mulheres de várias faixas etárias, para a gente entender que o caos bonito que é ser mulher. O caos que é ser mulher. Justamente. Então vamos trazer qual é a parte bela disso. Nós começamos ali da puberdade, né, à menopausa. Então, nós passamos por muitas fases. Realmente, o ser mulher é algo que pode ser muito belo se houver essa informação, né? E pode ser um grande caos. Pode. Essas fases, elas têm momentos fisiológicos muito específicos e que vai trazer uma nova mulher em cada fase. Isso é real. É real, muito real. Os hormônios são os maiores responsáveis por isso? Sim, sem dúvida. Eu acho que o maior desafio em tratar mulheres, né, em trabalhar com mulheres e querer fazer essa diferença na vida das mulheres é justamente entender essa ciclicidade da vida da mulher. Né? Porque a gente muda demais ao longo da vida. Depois da puberdade, a gente entra nesse período de menacme, né, que a gente fala, a gente tem a primeira menstruação, é o menacme, e dura até a última menstruação. Só que nesse período do finalzinho, já chegando na última menstruação, tem o climatério, que aí começa a bagunçar e fazer um caos bizarro lá dentro, e começa um monte de sintoma. Isso quando a mulher engravida, que tem mais uma fase, mais várias fases. Tem a fase da gravidez, tem a fase do puerpério. Quer dizer, amamentação, cabelo que cai, tem muita coisa que acontece aí. Pode ser caótico, pode ser um caos ruim, ou pode ser um caos belo, se a gente souber lidar. E para isso, o que a gente faz? A gente aprende coisas, ou seja, informação é poder, e essa informação dá autonomia para a gente passar por essa fase. E mais, né, esse sentimento de comunidade, que nós não estamos sozinhas, entendeu? Tem várias passando por a mesma situação que a gente. E nada melhor do que grupo para curar. Eu falo que o grupo cura, mas realmente tem que ter essa questão homogênea, similar, onde você me entenda, né? Onde a gente esteja passando por essa situação semelhante. E me veio algo aqui. Quem te contrata para uma palestra? Quais são os assuntos que vão ser falados? Né? O que vai ser clarificado? Como é que funciona esse trabalho paralelo que você faz? Geralmente, é sempre envolver a sexualidade com algum outro assunto. Né? Eu já dei palestra de autoestima e sexualidade, por exemplo, como a autoestima afeta na sexualidade da mulher. Menopausa e sexualidade, então eu falo muito de como essa sexualidade acontece na menopausa, que são as coisas que podem atrapalhar e como lidar com essas coisas. A puberdade também, eu gosto muito de falar para adolescentes, explicar para elas várias dúvidas que elas têm. Né? Às vezes elas estão entrando naquela fase ali, um monte de informação. Essa é a era da superinformação, que até vira desinformação. Né? Então, organizar isso na cabeça delas, para elas não caírem em cilada mesmo de internet, né? E achar umas verdades onde não tem, sabe? Geralmente é nesse sentido, para a ciclicidade, né? Sim. Às vezes é para puerpério, mulheres no puerpério que estão se encontrando, e aí a gente une também a parte da autoestima a ver com a imagem pessoal, que mudou tudo, né? Mudou meu corpo, agora eu tenho uma criança que depende de mim, criança que mama, então meu corpo sim ou sim vai mudar, né? Então eu preciso me olhar de outra forma, entender que isso mudou, para alimentar minha autoconfiança nessa nova forma, né? E ficar bem com isso. E também a sexualidade vai sumir nessa fase? Pode ser que suma um pouco, mas como que a gente resgata?
Então, é sempre a sexualidade relacionada a alguma fase da vida da mulher. Sim. E é muito real isso que você trouxe, né? Do quanto é importante que eu tenha estima por quem eu sou, independente do meu corpo. Uhum. Porque se a minha felicidade, se eu me gostar, for depender, né, do corpo que eu tinha, aos 30 é diferente dos 20, aos 40 vai ser diferente dos 20, quantas coisas vão mudar? Então, como é que você trabalha e o que você estimula para que essa mulher mantenha essa autoestima? Como você ensina? O que é importante? O que é essa autoestima? Nossa, eu acho que a autoestima é uma cesta, né, que envolve coisa demais. A gente bota muita coisa dentro dessa cesta. Eu acho que tudo bem a gente ter variação na autoestima, porque além da gente ciclar ao longo da vida, a gente cicla ao longo do mês, né? Até a menopausa, pelo menos. Inclusive, tem muitas mulheres menopausadas que chegam para mim e falam assim: eu acho maravilhoso eu não ciclar mais. Não tenho mais aquela variação, não tem TPM. No dia da menstruação eu não fico deprimida. Eu ficava muito deprimida na menstruação. Você não tem isso, não? Eu falei assim: eu tenho, às vezes. Então, assim, você ciclar dentro de um mês já é caótico, né? Então, eu acho que a autoestima envolve você estar em paz com essa ciclicidade. Assim, é fácil? Não, estou falando aqui. Isso não significa que seja fácil. E poder contar com um grupo que te acolhe, né? Uma rede de apoio, seja uma pessoa, sejam várias, que até um dos objetivos da Femera é criar esse grupo acolhedor, para que a gente saiba que a gente não está sozinha, que tem mais gente vivendo aquilo. Então, se eu estou mal, eu posso apoiar, né, ter alguém ali que eu sei que vai me acolher. Seja uma parceria de relacionamento amoroso, seja uma amiga, pode ser a sua mãe, pode ser a sua irmã, né? Você saber que você tem com quem contar. Isso é muito importante, Carol, porque as mulheres ao longo do tempo foram incentivadas a disputar. Nós éramos tão amigas, eu me lembro de uma época que se o menino fizesse raiva ou, né, não quisesse algo com você, você se juntava com a amiga e não falava mais com ele. E com o tempo nós fomos incentivadas a nos comparar, a disputar, e só nós perdemos com isso. Totalmente. Quem eu tenho para me apoiar? Quem eu tenho para conversar? E uma comunidade, um grupo é exatamente isso. A gente precisa voltar a confiar uma nas outras. E faz muito sentido essa questão da comunidade. Eu acredito que é um serviço. Tem gente que fala que tais situações são desserviços, e foi um grande desserviço o incentivo à comparação, à disputa entre as mulheres. Muito. E não serve para nada. Nada. A gente é que perde. Só perdemos. Só perdemos. A gente precisa voltar a confiar uma na outra, né? A acreditar, a querer estar junto, porque só a gente se entende. Exato. Por mais que a gente queira, você vai querer pedir para o seu marido, para o seu namorado, para ele te compreender, para ele entender. Não vai. Ele pode até ter compaixão e falar, aham, claro, te acolho, beleza. Mas entender é só outra mulher. Como nós também não vamos entendê-los. Sim, né? Quer que adivinhe. Né? Não tem como a gente entender tudo que está na cabeça deles. Porque... Agora, a complexibilidade que é o que a gente sente, né? O quanto a gente... E incentivar também, nos tornarmos mais femininas, nossa sensibilidade, porque foi masculinizando tanto, e uma mulher contra a outra, falando mal. Quantas vezes a gente vê na internet uma mulher falando mal da outra. Quem mais joga pedra é a própria mulher. Gente, nós estamos perdendo muito. Olha o tanto que foi gostoso esse tempo à tarde de sentar, de conversar, sem disputar. E isso não precisa chegar a uma supermaturidade para acontecer se a gente conseguir, através de grupos como Fêmera, não é efêmera. Não, Femera. Femera. Fazer isso, incentivar esse resgate. Inovar, voltando, né, ao que era um padrão ali. Eu sinto muita falta dessa época. Eu não tenho um grande grupo, mas eu tenho amigas que eu gosto muito, alguém que você pode ser quem você é. Sem máscara. Exatamente. Sabe, chorar, ter suas dúvidas. Cansa a gente estar o tempo todo, né, tendo que tá bem, tem hora que você tá sofrendo. Uma autoimagem ali, que você acha, que você idealizou, que as pessoas acham que você é. Peraí, gente.
Vamos ser nós mesmos. Gente, autenticidade, isso. Entendeu? Tá sofrendo com relação ao seu filho, tá com medo, conversa com a mulher, conversa com uma mãe, às vezes você vai conversar com um pai ou com outro, com um companheiro que não é, né, não tem essa família convencional, e é às vezes pesado para a pessoa que queria estar com você, não dividir. Acha uma amiga, a mãe, eu, graças a Deus, tenho uma mãe super amiga desde sempre, eu amo. E se tem um motivo para ser grata. E tudo isso aqui, o consultório aberto, tem a ver com ela, né? Ela, você falou do hospital de Itaguatinga, ela se aposentou pela secretaria no hospital da Ceilândia. Eu vivia no PS da Gineco ali ela é com médica? ela. Não, ela é técnica de enfermagem. É mesmo? Aos 12 anos de idade, não lia. Quando chegou em Brasília, ela fez curso de enfermagem, ela se formou, ela estudou, ela passou num concurso, ela recebeu menção honrosa do governo do Distrito Federal para fazer parto. Eu nunca vi um jaleco tão branco, tão lindo e tanto amor em trabalhar. Nunca dei um atestado. Eu falava, não vai hoje. Carolina, o colega está esperando para render o plantão. Sensacional. E é isso. Ela ficava ali, chegava de manhã, sempre às 7 do plantão, ficava sentadinha, ela trazia uma história. Ah, fulano não está recebendo visitas, porque a gente imagina que no hospital todo mundo vai estar recebendo visitas, então tem essa vozinha, os filhos não estão indo ver, e às vezes ela mas a gente não sabe como essa mãe também tratou esses filhos, então ela sempre trouxe aquelas percepções e ela é uma amiga. Ela é uma amiga, para ela eu contei a primeira vez, aos 19 anos, quando eu tive relação, ela, tá mentindo, cara, mãe, é verdade, porque eu acho que eu era tão assim. E a gravidez, quando aconteceu, eu contei para ela. E até hoje, seja como foi, ela não é... E a amizade, gente, talvez você pensa que a amizade mudou com a sua amiga, as coisas mudam mesmo. A amizade não é o tempo todo abraço, ou te apoiar, ou falar o que você quer. Às vezes a pessoa vai ficar calada ali do seu lado, né? Mas ela tá ali te ouvindo. Às vezes eu começo a chorar, que eu quero derramar ela. Para de chorar, Carolina! Chorar não resolve nada. Mas ela ouve, dá uma opinião que hoje em dia eu sei que é muito diferente do que eu penso, né? Mas ela tá ali falando o que de verdade ela acredita. Não é o que a gente vai querer ouvir, mas essa maturidade, esse entendimento é tão importante. Você está sendo acolhida. Né? Eu sempre peço, a gente tem um bloco aqui que é Na Ponta da Língua, mas antes dele eu quero que você deixe uma mensagem, primeiro uma promessa de que vai voltar, para a gente falar de tamanhos, espessura, várias coisas com relação a sexo. Deixa eu só fazer um parênteses. Eu queria ter falado isso lá atrás, quando a gente estava falando do amiguinho em clitóris e tudo. Eu não falei, mas eu acho que é importante essa informação. Diga. Então, o nosso amigo pênis tem mais ou menos 4.000 terminações nervosas, tá? Nosso amigo clitóris tem de 8 a 10 mil. Então, pensa no nosso potencial de prazer. Lembra que eu falei que ele é feito único e exclusivamente para o prazer? Fica a dica. Eu tenho uma pergunta, mas eu tenho vergonha de fazer. Mas da próxima vez eu vou estar mais sem vergonha. Não, essa é muito. Não! Não! A gente corta na edição. Não. Tô com vergonha do Michael que tá aqui do lado. Nós temos um homem aqui. E não, vamos para mim. Olha, porque senão ela não volta. Então eu vou me preparar. Vou pegar. Pronto! Vamos fazer o seguinte. Vocês vão deixar aqui todas as perguntas. Tá? Pronto. Que vocês querem fazer. Caixinha de perguntas. Pode ir lá no Instagram, fala, volta, vamos lá. E é importante isso, né? Porque aí vão vir coisas assim e vai ter que estar preparado. Tô preparada, não tem tabu, não. Pode mandar a pergunta, não tem tabu. E quando é que a questão da comunidade vai estar ok? Vai ser no seu Instagram? Em breve, no Instagram da Femera e no meu, e no da minha amiga. Tá chegando. Em breve vai ser lançada oficialmente, mas já podem seguir. E ela tá atuando hoje como endócrina? Tá. Então vamos convidá-la. Vamos convidá-la. Ela está em Belo Horizonte, mas ela vem. Então pronto. E é bom isso, né? De poder estar cada uma num local, num espaço, o online ele permite isso, né? Tem esse lado bom. Deixa pra gente uma mensagem do seu coração, o que você desejar. Eu coloquei aqui, né, para toda mulher, sobre autoestima, sexualidade, mas pode ser sobre amor próprio, sobre permissão, o que vier no seu coração para incentivar essa mulher a compreender e entender que é merecedora
de ser feliz, de ter prazer com ou sem alguém, não o prazer sexual que eu estou falando, tá, gente? Mas Não de apenas. que se olhe, né? Realmente acreditar que tudo depende do outro vai te deixar muito amarrada. A felicidade, ela de verdade pode começar com você. E só assim, duas pessoas, eu acredito que... Eu sei que isso é muito desafiador, como você disse, né? Não é fácil, mas se a gente começar a se tornar muito feliz com quem nós somos, a probabilidade de você ser feliz com o outro sem esperar e responsabilizar o outro pela sua felicidade vai ser muito Essa é a maior. chave. Né? Então, que você deixe aí a mensagem que fez com que você chegasse aqui hoje dentro de um relacionamento de 17 anos, olha só, sorrindo e encontrando faíscas ao longo do tempo e se permitindo, inclusive, entender que mesmo depois de ter estudado durante 10 anos, onde a sociedade super ultra valoriza uma médica, não foi isso, né? Isso não foi um impeditivo para você estudar moda, alguém diminuir algo que é tão importante, porque só quem estuda moda, a Tiara, que é uma amiga que eu amo, ela é psicóloga e está estudando moda, está adorando, e é muito estudo, é muita coisa. Então, o que te fez? O que é essa grande virada? O que mantém essa faísca acesa que essa nossa mulher, essa audiência pode aprender com você? Eu tenho uma palavra que eu inventei, que é triunfância. Triunfância é uma palavra que eu inventei para traduzir tudo que é especial de cada um, tudo que é próprio, intransferível e te torna você especial. Às vezes a gente está sem triunfância. O que é estar sem triunfância? A gente está com aquela autoestima bem morninha ali, então você não vê nenhuma graça assim, no você, aquele dia da autoestima ruim, sabe? Para as mulheres que ciclam ainda, é o dia da TPM, assim, do pré-menstrual, que a gente está se achando, sabe? Esse é o dia que a gente está sem triunfância. A triunfância a gente alimenta a partir do momento que a gente se conhece. Quando a gente se conhece, entende quem a gente é anatomicamente e na cabeça, no coração, a gente consegue trabalhar para a triunfância estar ativa, para a faísca estar ativa, sempre. Então, vamos se conhecer. E se a gente estiver com dificuldade, vamos olhar para o lado, para outra mulher, vamos conversar, vamos se apoiar, vamos se unir. Esse é meu recado. Vamos ser felizes na triunfância, porque a triunfância também traz prazer. E todo mundo quer ter prazer. Todo mundo merece, tem direito de ter prazer. De triunfar. De triunfar. Muito bom. Vamos lá para o nosso quadro? Bora. Então vamos, gente. Na ponta da língua. Ai. E eu falo uma palavra e você traz o que vem à sua cabeça. Tá. Ok? Então vamos lá. Disparos para Carolina. Orgasmo. Prazer. Autoestima. Felicidade. Prazer. Delícia. Libido. Tesão. Feminilidade. Graça. Clitóris. Maravilha. Tabu. Ruim. Imagem pessoal. Importante. Terapia sexual. Chave. Flanar. Vida. Verdade. Foi muito bom. Mesmo. Ai, que delícia, eu amei. Olha, já teve entrevistas que duraram... Lembra que eu estava falando do cirurgião cabeça e pescoço, doutor Hernandes, que foram longas, mas tantas horas juntas e cheia de prazer, você exala prazer. Foi Ai, muito que bom, delícia Carol. ouvir isso, eu amei. Acho que tem a ver com o seu nome. Tem o nosso nome, né? Obrigada, viu? Obrigada a você, demais. Mesmo. E a conexão, quando as mulheres estão realmente abertas, sem conexão, ela acontece assim. Flui. Né? Você viu que com a Fernanda, que esteve mais cedo. E, gente, é isso, sabe? Entenda que não tem como jogar uma bola vermelha e ela retornar para você azul. Então, se você está tendo pensamentos ruins, se você está disputando, se você está olhando na internet e se comparando, se o tempo todo você estiver dessa forma, falando coisas ruins, você vai atrair essas pessoas. Isso aqui é verdade, né? O que a gente é, quando você está na essência, grita aos nossos olhos. Grita. E atrai abundância. Sim. Né?
Sim. Atrai gente como a gente. E façam isso. E pode mudar hoje. Sempre Agora. é tempo, né? É o que você vai ouvir, é o que você vai atrair. Começa a sentir prazer em casa. Olha para o seu companheiro, olha para você, se permita, perdoe. A vida é tão curta para ser pequena. Na verdade, Carol? Obrigada. Obrigada. De coração. Demais. As redes sociais vão estar aqui, como sempre, tá? E fica a dica aí. Coloque as perguntas, que aí a gente vai volta. responder, a gente vai voltar e responder tudo. Então começando pela sua. Pronto. Boa, não vou esquecer. E até o próximo consultório aberto.